Olá pessoal, vamos aqui comentar sobre as bodas do Cordeiro. Ora, o termo já vem falando, as bodas do Cordeiro, as festas de casamento do Cordeiro. Beleza? Então, quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Perfeito. E muitos não percebem, muitos leem a Bíblia, mas não percebem que toda a Bíblia, toda a história, todos os livros que deveriam estar na Bíblia, todos os livros que não deveriam estar na Bíblia, todos os livros que falam sobre Deus, sobre Jesus, todos os livros que mencionam os acontecimentos que têm a ver com o reino dos céus, eles apontam para um grande casamento. O pai queria fazer um grande casamento entre Adão e Eva. A pergunta, por que não houve esse acontecimento? Esse acontecimento, ele vem a se fazer notório, se fazer real, no final da história da humanidade, nas bodas do Cordeiro, quando o Cristo retorna para casar com a sua noiva. Agora a pergunta, quando alguém fala, quando alguém que não consegue ver o futuro, quando não consegue ser desperto, não consegue ver algo mais, e abre a boca para falar, se você copiasse Jesus, você não casaria, porque Jesus não casou. Veja só o nível em que a religiosidade, em que os sacerdotes, pastores, padres deixam as pessoas. As pessoas chegam a pensar que porque Jesus não casou, então agora eu que resolvi copiar Jesus, eu resolvi ter uma vida de santidade, resolvi cada vez mais mudar a minha vida para buscar o Senhor, resolvi romper com um sistema que cada vez mais me levava para as trevas, agora caminho para a luz, seguindo e copiando o Senhor Jesus, como Paulo menciona. Olha, se você não consegue copiar Jesus, então me copia, porque eu copio Jesus. Beleza, então eu resolvi copiar Jesus. Jesus não casou. Aí, como Jesus não casou, aí eu não posso casar. É essa a lógica? Raciocina, gente, raciocina, pensa, 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 pensa. Agora veja só, se Jesus tivesse casado, como ficaria a conversa dele ou a história dele quando ele for casar com a noiva imaculada, a Igreja Santa? Como é que fica? Ah, então ele ia casar duas vezes, era um Jesus bígamo. Não dá, não bate. Existem outros motivos que levam ao entendimento do não casamento de Jesus aqui na Terra. Mas o grande exemplo dele é que enquanto você tiver tempo aqui na Terra, e se essa for o que lhe cabe, porque Jesus fala, olha, alguns se fazem eunuco. Então, cada um tem uma forma de agir, uma forma, uma missão e um jeito, um evento, um perfil. Mas todos os perfis, eles têm que copiar o comportamento de Jesus, no sentido de fazer a vontade do Pai. Agora você observa, Jesus não podia casar na terra, porque o casamento dele está para acontecer. E são as bodas do Cordeiro. É a grande festa que vai acontecer, que toda a humanidade, anjos e demônios, todas as partes, todas as terças partes, a terça parte que ficou neutra, a terça parte que ficou do lado dos céus, ficou do lado de Deus, e a terça parte que ficou do lado das trevas, todas essas partes, junto com os anciões, junto com todos os seres que o Senhor fez, estarão presentes. A grande festa do Cordeiro. E nesse grande momento, o momento da redenção, o momento em que o Pai comprou-nos com a morte do seu Filho, e o Filho conseguiu vencer a morte e o inferno, despojando publicamente na cruz, nos leva ao encontro, onde a gente toma forma de noiva. Essa é a grande sacada. E é preciso estar desperto, é preciso abrir bem os olhos para entender os segredos e os mistérios do Senhor. Porque se você fica não sóbrio, não desperto, não atento, você não consegue enxergar. Você não consegue ver. Você não vê o passado, você não vê o presente, você não vê o futuro. Por quê? Porque você está em trevas. E a Bíblia fala que se os teus olhos, que são as janelas da alma, estão em trevas, quão grandes são as trevas que há em ti? Então a recomendação que eu faço para você, meu querido, minha querida, busque ao Senhor,
e não anda em trevas. Beleza? O interessante é entender que o padrão família, Deus não largou, não jogou, pelo contrário, o padrão família é um padrão que está lá. Observa o texto que Paulo fala. Paulo fala, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unirá-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Falo isso, isso é um mistério, ele fala, né? Ele fala que é um mistério. Mas menciono isso por causa de Cristo. O mistério não é abandonar o pai e a mãe, o ser humano, vamos entender dessa forma para você captar, deixou João, deixou o pai e a mãe, se uniu a Maria, e agora os dois vão ser uma só carne. Não é só isso. Quando ele fala assim, eu menciono isso com Cristo, tem a ver com Cristo, ele está falando do homem que deixou o pai, Jesus, que deixou o pai, Deus, e deixou a sua mãe, Ruach HaKodesh, que deixou a mãe, e unir-se a sua mulher, com a noiva. E serão os dois uma só carne. A ideia é essa. É o Cristo, que deixa o pai e deixa a mãe, e vai se unir à sua mulher. Agora, como é que ele vai fazer isso se não ensinaram para você que existe um padrão família nos céus? Por que a gente vê Paulo falando, olha, eu vou orar em um nome, do qual o nome toma toda a família nos céus e na terra. Ah, então tem família no céu? Lá em Romanos 8 fala que o propósito eterno de Deus é de reunir uma família com irmãos de comportamento iguais, semelhantes ao do Senhor Jesus, o irmão mais velho. Então, outra forma de você entender os mistérios bíblicos é entender os padrões. Existem padrões. Existe o padrão de família. E há muito mais coisas a se perceber quando você não fica na caixinha que Satã coloca. Quando você não fica obediente ao flautista de Hamelin, que é Satanás tocando para os ratinhos seguir. Esses líderes religiosos que tocam a música que Satanás manda, que é para os ratinhos seguirem. Porque a festa já está pronta. Mas se você não vestir com as roupas corretas, você não vai entrar na festa. E se vestir com as roupas corretas tem tudo a ver com você se vestir da preparação do Evangelho. Com todas as indumentárias que tem lá em Efésios 6. Com o capacete, com a espada, com a palavra, com a fé. O cérebro voltado para o reino dos céus como tem que ser. Fazendo como tem lá em Romanos 12, 1 e 2. Que diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar com a renovação do entendimento, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas, se você não tem esse entendimento, se o entendimento que passaram a você é que você tem que, não tem problema, só Jesus é perfeito, você continua vivendo no seu pecado aí, desse mesmo jeito aí, que você vai para o céu. Se você não tem esse entendimento de colocar as vestes corretas, você não vai entrar nas bodas. E para entrar nas bodas como noiva, você tem que ser a noiva estilo aquelas que foram prudentes, que estavam sempre com um óleo aceso, estava sempre ativa, estava atento, estava sóbria, estava desperta. Porque se você ficar como aquelas outras noivas que estavam dormindo, elas não tinham o azeite, elas não estavam nas vestes corretas, adequadas, elas simplesmente dançaram. E essa é a grande sacada. A vida está aí, a morte está aí, e você tem só que fazer a sua escolha, fazer a sua análise, fazer o seu julgamento, e perceber se vale a pena ou não seguir o Senhor Jesus, copiar o Senhor Jesus e reconhecer esse grande amor, onde Ele convida você. Entre pela porta estreita, vinde benditos do meu Pai, porque tive fome, me desse de beber, tive sede, me desse de beber, tive fome, me desse de comer, estava nu e me vestiste, estava preso, fosse me ver. É essa a premissa que o Senhor traz para a gente. É isso aí, meu irmão. Espero que o Senhor lhe abençoe,
E que vamos aí devagarinho, trazendo uma mensagem de revelação e de entendimento sobre a palavra. Tchau, tchau.